Nossa, lá vem a irritadinha. Vixe, se preocupa com tudo. Nossa, parece que tudo te assusta, você tem medo de tudo. Nossa, parece que tudo te deixa triste. Não tem o que te deixar alegre. Ô, você não vai sair desse quarto não? Você só vai ficar aí? Ah, você quer morrer? Aham, eu vou te dar um motivo para você morrer. Vou te dar meia hora de trabalho para você entender o que faz a gente querer morrer. Quantas vezes nós já ouvimos essas frases, não é? E muitas das vezes nós estamos evidenciando sintomas de depressão ou de ansiedade e nem desconfiamos. Olá, meu nome é Neymar, sou psicólogo, faço atendimento com abordagem terapia cognitivo-comportamental e queria agradecer por esse momento que estou aqui com vocês para dividir um assunto sobre um tema muito interessante: a ansiedade e a depressão. Abordaremos sua classificação no CID-10, definições, sintomas, medidas preventivas e cuidados. Vamos falar agora um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade é classificada no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, com o CID F41. A ansiedade é uma reação natural do corpo humano, né? Em situações onde há perigo ou há alguma coisa ameaçadora, né, existe essa ansiedade que faz com que nós reagimos o mais rápido possível, né, a toda essa situação. E isso, quando se dá de forma persistente, né, ou se torna uma coisa presente a todo instante, se torna um transtorno. A ansiedade tem como principais sintomas a preocupação excessiva, medo constante, irritabilidade, sudorese, entre outros. A ansiedade, dentre os transtornos, é um dos transtornos mais democráticos. Ele não escolhe idade, ele não escolhe gênero, ele não escolhe classe social, ou seja, todos estamos suscetíveis a esse transtorno. Agora vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A depressão é classificada no CID-10 com o código F32. A depressão é definida como um transtorno mental que mexe muito especificamente com a sua emoção, onde você tem excessiva tristeza, tem alteração do sono, fadiga, ou seja, é um transtorno que te leva ao total isolamento social. A depressão é um transtorno que tem como características principais a tristeza excessiva, alteração de sono e de humor, fadiga, você tem pensamentos suicidas, entre outros. Entendemos a ansiedade e a depressão como transtornos que afetam a nossa vida de forma geral, né? Seja com as relações com família, relações com amigos, né? Relações com nossos parceiros, companheiros. Então, assim, a maneira de se prevenir sobre esse transtorno são elementares, no sentido de, né, manter uma vida saudável, né, ter contato com pessoas, fazer exercícios, se alimentar adequadamente, ter noites de sono mais regulares. E isso não é conquistado tão somente por vontade própria, né? Porque a depressão e a ansiedade, muitas das vezes, é definida não somente por fatores sociais ou fatores
psicológicos ou fatores biológicos, né? Esses transtornos são transtornos biopsicossociais, como a gente define, né? Ou seja, são muitas das vezes de ordem biológica, quando a gente fala em carga genética, no sentido de herança, tá? Eu tenho parentes que já passaram por esse tipo de situação e já é uma característica genética da minha família, né? De ordem psicológica, quando falamos nesse sentido, né? São traumas que você recebe ou passa durante toda a sua vida e aonde você adquire a ansiedade ou a depressão, né? De forma psicológica. É um transtorno mental, de saúde mental. Então, assim, muitas das vezes os fatores psicológicos também te levam a ter esse tipo de transtorno. Ou seja, é a maneira com que você lidar com seus próprios sentimentos, né? E quando falamos de ordem social, né, isso se dá muito sobre as pressões que sofremos no trabalho, as pressões que sofremos na sociedade para se adequar àquilo que vamos dizer de certa forma, o que está na moda, muitas das vezes, né, que é o que afeta muitos adolescentes. É o que está na moda. Por que eu não faço parte? Eu tenho que fazer parte, né? Esse sentimento de não pertencer, muitas das vezes, né, leva um jovem, um adolescente e um adulto também a quadros de transtornos de ansiedade ou de depressão. Por esse motivo, devemos entender que as pessoas que estão ao nosso lado são nossos melhores companheiros ou nossos melhores conselheiros com relação a tudo isso, né? Nós devemos ter a capacidade de dividir com todos aqueles que estão ao nosso lado tudo aquilo que sentimos, quais são as nossas preocupações, de que forma nós conseguimos dar conta de tudo isso, ou se não estamos dando conta, o que está faltando? De que forma que a pessoa que está do seu lado pode te ajudar a superar tudo isso? E quando eu falo a pessoa do seu lado, nós estamos falando em específico para jovens e adolescentes, nós estamos falando dos seus pais, suas mães, dos seus primos, dos seus amigos, né? Aquelas pessoas que realmente têm um sentimento de preocupação com você. Ou seja, as suas pessoas de confiança. Quando você percebe que as pessoas de sua confiança não conseguem entendê-lo, não conseguem dar conta do que você está sentindo ou te ajudar a compreender o que está acontecendo com você, é necessário a busca de um profissional, né? Um profissional, um psicólogo, um psiquiatra nos casos mais agudos, né? Para que esses profissionais possam apoiá-lo a entender essa situação e também direcioná-lo, né? Será que é necessário que você seja medicado, né? Será que é necessário a intervenção medicamentosa para que você consiga superar, né? E também temos que perder o medo com relação a esses profissionais, né? Porque assim, até hoje, em pleno século XXI, existe aquele tabu, né, de que psicólogo e psiquiatra é para quem é louco, né? E não é essa a condição, né? Pessoas que têm uma preocupação legítima com a sua saúde mental procuram profissionais de saúde, né? Para que eles possam apoiar essa pessoa a não chegar num quadro grave ou num quadro agudo, né? De depressão ou de ansiedade ou de qualquer outro tipo de transtorno, né? Porque não só a depressão e a ansiedade tem que ser tratada, mas qualquer coisa que venha a nos afetar ou mudar a nossa rotina, né? Nós temos que ter a condição de nos entender profundamente para podermos dar conta de tudo aquilo que acontece conosco e também entender
que esse profissional é quem tem a capacidade e é gabaritado para te ajudar com relação a todo e qualquer um desses problemas. Devemos entender que tanto a ansiedade como a depressão são um transtorno que afeta a nossa vida de uma forma geral. Então, devemos evitar, a primeira coisa que devemos evitar, nos automedicar. Não devemos entender que aquele medicamento que deu certo para o meu amigo, para minha tia, para o meu parente, para minha prima, são eficazes para o que nós estamos passando. E também devemos evitar com que essa situação, né, se agrave ainda mais justamente por esse tipo de atitude, né, de nos automedicar, porque muitas das vezes você está passando por uma coisa momentânea, algo que é uma resposta natural do seu organismo. E a automedicação faz com que o seu próprio organismo entenda que se você está se medicando ou está aumentando uma dose, seja de adrenalina, seja de qualquer hormônio que você tenha dentro do corpo, quer dizer que o seu organismo não está produzindo aquilo, né? E muitas das vezes, em resposta a isso, ele vai produzir isso de uma forma excessiva, né? Fazendo com que aquele sintoma se agrave ainda mais, ou vai começar a diminuir a produção desse hormônio, né? Fazendo com que o seu organismo não produza mais os hormônios necessários, digamos assim, para que você fique alegre, ou para que você consiga dormir, ou para que você sinta fome, né? E você começa a justamente fazer com que o seu organismo entenda que, não, ele precisa de um apoio externo ou de algo externo para que essa condição se equilibre. Porque devemos entender que o nosso organismo, ele depende de um equilíbrio, né? Essa balança sempre tem que estar equilibrada. Algumas vezes vai estar balançando para um lado, vai balançar para o outro, mas, em geral, existe a necessidade de um equilíbrio. E esse equilíbrio vem não só de forma medicamentosa, né? Mas através de uma orientação profissional, onde você busca com psicólogos, com psiquiatras, e temos também que entender que esse tabu de que, psiquiatra ou psicólogo, isso aí não é para mim, isso aí, o que eu estou passando, não, o que eu estou passando, não é, eu vou superar, né? Muitas das vezes, o quanto mais cedo nós procuramos a ajuda, né, mais cedo nós entendemos como podemos dar conta do que está acontecendo conosco. Uma grande característica da juventude, né, é buscar muito soluções alternativas, né? E muitas das vezes essas soluções alternativas são muito danosas à própria situação do adolescente, do jovem ou do adulto também, né? E muitas vezes essas saídas se dão das formas mais baratas, das formas mais acessíveis, né? E o que eu estou falando, né? Quando, se de repente a automedicação, né, o autodiagnóstico é uma coisa grave, essas saídas paralelas são mais graves ainda, né? Eu estou falando de álcool, drogas, né? Drogas lícitas, drogas ilícitas. Não que haja droga lícita, né? Porque eu acho que a partir do momento que é considerado uma droga ou traz para você uma condição de vício, né, não é lícita ou ilícito, né, não é sadio, né? Então, devemos entender que buscar soluções alternativas, que muitas das vezes, né, existe com relação à adolescência. Não, o rapaz é muito tímido, a menina é muito tímida. Não, vamos fazer o seguinte, para perder essa timidez, bebe, né, vamos beber. Ou então, se a turma também faz uso de álcool, vamos beber, vamos beber, vamos experimentar, né? Mas o meu colega, o meu amigo fuma, né? Então, assim, também evitando esses tipos de coisas, né? E entendendo que para você fazer parte de alguma turma, né, você não deve se submeter a tudo que acontece dentro dessa turma, né? Existe um grande exercício que a gente tem que fazer, que é de falar não. Se eu estou entendendo que algo não é benéfico à minha saúde,
ou vai fazer com que eu tenha atitudes que não condizem com a minha educação, com a minha vivência, né? Eu tenho que entender que isso não é prejudicial a mim, né? Não é bom, é ruim. O que podemos definir de tudo isso é que a ansiedade e a depressão, né, são transtornos de saúde mental graves. Mas o mais interessante, né, apesar de graves, são tratáveis. Entender também que existem níveis de ansiedade e níveis de depressão. Assim como qualquer outro transtorno, né, existem aqueles níveis que são os considerados leves e os considerados mais agudos, né? O ideal é que você tenha um autoconhecimento suficiente para que você não chegue na condição, né, em caso dessa ansiedade e dessa depressão serem de origem psicológica ou de origem social, não chegar numa fase aguda dessa condição. Saber você se autoconhecer ao ponto de, peraí, alguma coisa está errada, né? Ou conversar com as pessoas que estão ao seu redor para fazer com que elas entendam, né? Entendam o que está acontecendo com você, né? De que forma que você está sentindo as coisas, o que você está vendo, como é que você está vendo o mundo ao seu redor, porque a primeira linha de defesa quando se trata de transtorno de ansiedade ou depressão, a primeira linha de defesa são seus familiares, são suas pessoas de confiança. E dessa forma, nós podemos entender que, apesar de ser um mal do século, digamos assim, né, é tratável. Existe a condição de se cuidar, existe a condição de se antecipar, se prevenir, se precaver e entender que as dificuldades que nós temos na vida vão aparecer a todo instante. O que vai definir se elas vão nos destruir ou nos tornar pessoas melhores é a forma com que nós vemos elas e a forma com que nós encaramos elas. Meu nome é Neymar, sou psicólogo. Vou deixar os meus contatos aqui no final desse vídeo, para caso você entenda e seja necessário fazermos um bate-papo um pouco mais aprofundado, me liga, me manda mensagem, vamos falar um pouquinho?